Olá pessoal, professor Roberto de Química. Estou aqui para falar um pouco, conversar um pouco sobre as funções oxigenadas, tá certo? Que é o capítulo 4 que nós vamos começar a estudar, tá certo? As funções oxigenadas, nessa primeira aula nós vamos tratar de três: álcoois, enóis e fenóis. São três funções oxigenadas aí: o grupo dos álcoois, o grupo dos enóis e o grupo dos fenóis, tá certo? Então veja bem, o que é uma função oxigenada, professor? Bom, é um composto orgânico, ou seja, a molécula é orgânica, é um composto orgânico com a presença de carbono e hidrogênio e, nesse caso de oxigenado, de oxigênio. Então tem que ter necessariamente oxigênio e tem que ter carbono e hidrogênio. Então as funções oxigenadas elas estudarão os compostos que têm em sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio, que é representado pelas letras C, H e O. Certo? Professor, qual é a diferença de funções oxigenadas para hidrocarbonetos que nós vimos? A diferença é que os hidrocarbonetos não têm presença de oxigênio, só carbono e hidrogênio, tá certo? Por isso que o nome é hidrocarboneto. Belezura? Vamos lá. Então, qual é o objetivo aqui? O objetivo é reconhecer cada grupo desse, tá certo? Quando a molécula é um álcool, quando a molécula é um enol, quando a molécula é um fenol. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui é o conceito, né? Diz-se que uma molécula pertence a uma função quando esta apresenta o grupo funcional que caracteriza a função. Então, o que é o grupo funcional? É um átomo ou fragmento da molécula que provoca mudança comportamental na molécula. Gente, o grupo funcional é o que vai caracterizar aquela molécula, aquele composto. Então, assim, os álcoois têm o grupo funcional dele, os fenóis têm o grupo funcional deles e o enol tem o grupo funcional dele. Então é através desse pequeno grupo funcional que nós identificamos a molécula, que grupo ela pertence, certo? É uma característica de cada grupo, tá bom? Isso aí é tranquilo, vamos dar uma olhada. Aqui eu fiz um quadrozinho, né? Esse quadro eu tenho três moléculas, um álcool, um fenol e um enol. E o que tem em comum nas três? Gente, o que tem em comum nas três é a famosa hidroxila, né? Que é o nome da minha gatinha que eu tenho ali, a hidroxila. Cadê ela? Saiu. Hidroxila é o OH. Esse OH ele vai se ligar às moléculas, não é? Toda vez que esse OH se apresentar na molécula, eu já sei que pode ter um álcool, fenol ou enol, tá? Hidroxila, não esquece, hidroxila. E o professor, como é isso? Gente, como vocês observam na primeira linha, o álcool, eu tenho o grupo funcional C com 4 ligações, em que uma está ligada ao OH, que é nessa primeira linha aí do slide. Gente, essa hidroxila aí, para ser um álcool, ela precisa ter ligação com esse carbono aí, esse carbono só com ligações simples, que é o que a gente chama de carbono saturado, tá certo? Então assim, para ser um álcool tem que ter uma hidroxila ligada a carbono saturado. Professor, o carbono saturado é como? É como esse aí, ó, ele só apresenta ligações simples ao redor dele, tá certo? Não tem dupla e não tem tripla. Ele pode até apresentar lá no meio da molécula, mas a hidroxila que se ligar a esse carbono tem que ser ao primeiro carbono. Se só tiver ligações simples, então ele é um álcool. Como podemos ver aí na primeira linha do slide. Na segunda linha, na do meio, o fenol.
O fenol, gente, já é diferente. Por quê, professor? Porque no fenol as moléculas, a hidroxila, ela se liga a um carbono de anel benzênico, como vocês podem ver. O que é o anel benzênico? Já falei para vocês. É um hexágono, né? 6 lados com 3 duplas ligações dentro, que aí está sendo representado por um círculo. Tem que ter as 3 duplas ou esse círculo para ser anel benzênico. Então essa hidroxila está ligada, como vocês podem ver aí no slide, na segunda linha, o fenol ligado ao carbono de anel benzênico. Professor, os fenóis têm que ter o anel benzênico e a hidroxila ligando? Sim. Para ser um fenol, sim. E a terceira linha, que é o enol. O enol é uma hidroxila, OH, ligada a um carbono insaturado, como vocês podem ver aí. Por que esse carbono aí é insaturado? Porque ele apresenta dupla ligação, como vocês podem ver aí, 2 simples e uma dupla. Então, toda vez que a hidroxila se ligar a um carbono insaturado, ou seja, carbono que apresenta dupla ou tripla à sua volta, ele é classificado como enol, tá certo? Então, olhando bem, a hidroxila no álcool se liga a um carbono saturado, no fenol a hidroxila se liga a um carbono de anel benzênico e no enol a hidroxila se liga a um carbono insaturado. Ok? Vamos prosseguir. Aqui eu tenho um exemplo de uma molécula que o que está em vermelho, que é o OH, que é a hidroxila. A hidroxila aí, ela está ligada a um carbono saturado. Observe que ao redor dele tem 4 ligações simples, não é? Então, beleza. Se o carbono é saturado, a hidroxila está formando um álcool. Então, eu reconheço essa molécula, esse composto orgânico, que ele é do grupo dos álcoois. E esse aí é o famoso etanol, ou o álcool etílico, tá certo? É o mesmo. Álcool etílico e etanol é o mesmo. Ele, inclusive, ele está sendo muito utilizado agora, né, na pandemia, enfim. Ele é um bom desinfetante, né, combustível. Como é que eu chego nesses álcoois? Como é que eu obtenho, né, o etanol? Gente, através da fermentação de açúcares, né? E esse açúcar, professor, qual é a matéria-prima? A cana-de-açúcar, tá bom? Então, tem grande aplicação, né? Combustível, desinfetante, enfim. E tem outras propriedades, né? Vamos prosseguir aqui. Aqui, gente, o que nós temos? O que nós temos aí? O enol e o fenol. Eu tenho um enol e tenho um fenol, certo? Então, assim, eu tenho uma hidroxila ligado ao carbono insaturado, que está em amarelo, está aí a dupla, então é insaturado, porque tem a presença dessa dupla, então é enol. E no da direita é o fenol, por quê? Porque tem uma hidroxila ligada a um anel benzênico, tá bom? Aqui eu tenho um álcool e um fenol. Qual é a diferença? Nesse da esquerda, que é o álcool, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Ele está fazendo uma ligação simples com o anel, ele está fazendo 2 ligações com 2 hidrogênios, que não aparecem aí porque eles estão juntos, mas eles estão fazendo 4 ligações simples. Então é saturado, é um álcool, beleza. Professor, e o da direita, o fenol, por quê? Porque a hidroxila está ligada diretamente ao carbono do anel benzênico. Tá aí como vocês podem observar que essa molécula da direita, tá bom? Então, álcool e fenol se diferenciam por conta do carbono, que um é saturado no álcool e no fenol o carbono é de anel benzênico que se liga à hidroxila, ao OH.
Aqui, mesma coisa. Do lado esquerdo, um fenol, hidroxilo ligado a um carbono de anel benzênico. Da direita, não é um fenol, porque é um hidroxilo ligado a um carbono. Esse carbono aí, gente, ele é saturado, certo? Então, isso aí é um álcool. Não é um fenol. O da direita é um álcool. Aqui eu tenho mais alguns exemplos de fenóis. Do lado esquerdo aí eu tenho duas moléculas, dois fenóis, e do lado direito tenho dois enóis. Como vocês podem ver, no fenol a hidroxilo está ligada a anel. No enol, a hidroxilo está ligada a um carbono insaturado. Na moléculazinha de cima do enol tem uma dupla, né, no carbono que a hidroxila se liga, e na molécula de baixo, mesma coisa, tem o hidroxilo ligado a um carbono que apresenta dupla ligação, ok? Aqui é como é espacialmente o etanol, é o CH3, CH2 ou H, é a molécula do etanol. A vanilina é um outro exemplo de fenóis, né? Tem o hidroxilo ligado a anel, que é essa vanilina aí é uma substância que está presente na famosa baunilha, né? Ela que dá aquele gosto maravilhoso. Aqui eu tenho a vitamina C. Gente, a vitamina C, como vocês podem ver, a molécula aqui embaixo, eu tenho duas hidroxilas, né, ligado a um carbono insaturado, tá certo? Não é anel benzênico isso aí, tá certo? Não é anel benzênico, porque não tem três duplos, só tem uma. Esse carbono que a hidroxila está ligada às duas aqui de baixo, né, a parte de baixo do ciclo aí, do pentágono, né? Esses carbonos aí que as hidroxilas estão se ligando, eles são insaturados, então eles são o que? Enóis, tá certo? A vitamina C tem presença de enol. Professor, mas só tem enol aí? Não, gente. Tem moléculas mistas que vai apresentar mais de um grupo funcional, tá certo? Que é esse caso aí, tá bom? Vamos prosseguir. Aqui é a definição de fenol, eu já falei, né? Um grupo arila, que ele chama, um anel benzênico, que ele chama de grupo arila, ligado a um OH, isso aí vocês é tranquilo. Aqui é um exemplo de fenol, a hidroquinona, né? Um composto orgânico oxigenado. Aqui é o famoso THC, que é a cannabis, né? Que é a principal substância presente na maconha. E esse THC, inclusive de uso medicinal, né? Muitas vezes em outros países e tudo. O que acontece aí? Eu tenho uma hidroxila ligada a um anel, como vocês podem ver bem no meio. Então eu tenho um fenol, tá certo? Eu tenho o grupo funcional fenol no THC. É um outro exemplo bastante claro. Aqui eu tenho os dois famosos medicamentos, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que a galera está discutindo, debatendo aí, né? Como vocês podem ver nas moléculas, a hidroxicloroquina, eu tenho uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Não é isso? Hidroxila ligado ao carbono saturado. Então o que acontece? Na hidroxicloroquina vai ter o grupo funcional o álcool, tá certo? Na cloroquina não vai ter, porque observe, não tem OH ligado na molécula da cloroquina. Já na hidroxicloroquina tem o OH, então tem presença de grupo funcional álcool, tá beleza? E assim a gente encerra nossa participação, ok? Dúvidas? Pode enviar.